Eu vou ler mais um comentário aqui, bem interessante. Essa festa, ela iguala todos os israelitas. Olha que coisa interessante. Por que essa festa iguala todos os israelitas? A gente vai ver um motivo bem simples, tá? Nós estudamos, tá, durante Sukkot, que existem 4 tipos de israelitas. Vocês lembram disso, né? Aquele que estuda a Torá, ou seja, que é um erudito de Torá e cumpre as mitzvot, ou seja, faz as coisas em prol do reino de Elohim, né? Tem aquele que nem quer saber de estudar a Torá e nem quer saber de cumprir mandamento também. A gente aprendeu isso, tá? Tem aquele que estuda a Torá, mas não cumpre mandamento, tá? E tem o 4º tipo, tá? Que é aquele que cumpre mandamento, mas não estuda a Torá. Porém, hoje, em Simchat Torá, por isso que o 8, né? O 8º dia da festa, o 8 aponta o quê? Para o Olam Rabá, para a eternidade, ou seja, então haverá um dia em que todos nós seremos iguais, ou seja, não existirão mais essas diferenças entre nós. Então olha que coisa interessante. No estudo da Torá, podemos até ser diferentes uns dos outros, porém, dançando com os pés e se alegrando, todo o povo de Israel é igual. Então olha que coisa linda, tá? Quando a gente dança, né? Ou seja, não tem diferença entre os israelitas. Então quando a gente dança e se alegra, tá? Tanto pode ser aquela pessoa que você olha para ela e pensa assim, poxa, essa pessoa aí é a pessoa mais séria, eu nunca imaginava essa pessoa dançando. Aí quando você vê a pessoa dançando, suando, se alegrando, tá? Caramba, nunca ia imaginar isso. Então, todo o nosso povo se junta. Então, isso é uma característica. O nosso povo sempre trouxe essa característica de ser alegre. Pesquisas foram feitas no mundo inteiro e descobriu que o povo mais feliz, tá? É o quê? O povo de Israel. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa para saber quem eram as pessoas mais felizes lá, há um tempo atrás, tá? E qual foi a surpresa? Descobriu que o quê? O nosso povo de Israel que mora lá, os nossos irmãos Yahudim, judeus, eles são os mais felizes, ou seja, fizeram uma bateria de perguntas para eles, né? E descobriram que eles eram os mais felizes. Então, a Torá, ela nos proporciona o quê? Vida. Mashiach disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então a gente vai estar agora comentando a Paraxá, tá bom? A gente vai estar comentando essa Paraxá que é extraordinária, tá? Ela é maravilhosa, com ela nós concluímos o ciclo de estudos da Torá. Então diz assim, Vezot Habrahá, em Deuteronômio, Devarim 33:1. E esta é a bênção. Após o cântico de adeus, né? Moshe, na última Paraxá, Moshe se despediu do povo de Israel, está se despedindo, ele ainda está aqui, é o último dia de vida dele. Nesse último dia de vida, ele produziu para nós 4 porções semanais, tá? 4 parashiot, tá? E essa é a última, tá? Então, após o cântico de adeus da Paraxá anterior, né? O cântico Razino, que significa incline os ouvidos, Moisés, ele está tão próximo dos céus que ele fala para os céus, ó, céus, inclina os seus ouvidos e escuta, né? E terra também, ou seja, ele era mais íntimo dos céus até do que da terra. Ele usa o verbo, a palavra razino para os céus, que é inclinar os ouvidos, é ouvir de perto. E ele usa a estrutura da palavra shema, que é ouvir também para a terra, mas não é tão profundo quanto o razino. Após o cântico de adeus, o razino da paraxá anterior, Moisés, antes de se separar do seu povo querido, o abençoou. Assim como fez o patriarca Jacó, fundador das 12 tribos de Israel. Isso está em Bereshit, em Gênesis 48 e Gênesis 49 também. Convocou então toda a congregação, toda a Querrilá, e abençoou a cada tribo em separado, destacando o papel que haveriam de desempenhar ao longo dos tempos. Então, tanto nas bênçãos, tá, que nós vemos lá, que foram impetradas pelo patriarca Jacó, quanto por Moshe, nós vamos ver o quê? As características e o objetivo de cada tribo. Se alguém está orando para descobrir qual é a sua tribo, tá? O Criador, ele pode e ele tem revelado a muitos de nós qual é a nossa tribo, tá? Mas uma coisa interessante, a Torá já dá algumas dicas. Então, lá em Gênesis 48 e 49, a gente vê várias dicas, tá? Das características que iriam acompanhar cada tribo no decorrer da história, tá? E aqui nessa paraxá também, Vezot Habrahá, tá bom? Em Deuteronômio 33 e 34. Abençoou os filhos de Israel.
Estas maravilhosas palavras de despedida do mestre Moisés, Moshe, são a mais significativa expressão do otimismo e da emuná, da fé, que define o segredo da existência e continuidade do povo de Israel. Moshe estava fortalecido pela couraça de uma fé, uma emuná poderosa e inquebrantável, que lhe deu coragem para defrontar-se com o desastre e a morte. E mesmo assim, contemplar a onipresença divina. Sua alma estava impregnada de coragem e otimismo, porque sabia que o único refúgio da nossa vida é Yahuwah. E foi esta emuná que o moveu a abençoar o seu povo nas últimas e derradeiras horas de sua vida e falar-lhe cheio de confiança e fé a respeito do futuro. Então, a gente vê um paralelo, tá? Em Paulo, Shaul HaShaliach, vamos abrir em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Então a gente percebe que com certeza Shaul HaShaliach, ele se inspirou em Moshe, né? Cheio de confiança, de emuná, mesmo diante da morte, tá? 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido como libação por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a emuná, a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual Yahuwah, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, olha que coisa maravilhosa, tá? Então, Paulo, nos seus últimos momentos de vida, ele não esmoreceu diante da morte que se aproximava. Ou seja, ele permaneceu firme. Então, essa é a atitude de um israelita, tá? Os nossos irmãos da casa de Judá sempre mantiveram essa emuná, mesmo em meio à morte. A gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, muitos foram martirizados, foram levados para campos de concentração, e quando eles eram jogados na câmara de gás, tá? Não sei se todos já sabiam disso. Eles, na hora que estavam para ser executados, o que eles faziam? Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Ou seja, mesmo diante da morte, nós não iremos esmorecer. Então, o israelita, ele tem que ser fiel ao Criador, mesmo diante da morte. Mas Moisés sabe que são os seus últimos momentos de vida. Então, ele está fazendo valer cada segundo, tá? Ele está bem parecido com o patriarca Abraham e a matriarca Sará, que a Torá diz que eles eram entrados em dias. Abraão e Sara não tinham medo, não. O que será que vai acontecer amanhã? Estou me tremendo de medo do dia de amanhã. Não. Eles, provavelmente Davi, no livro de Salmos, se inspirou nos patriarcas, né? No patriarca e na matriarca, em Abraão e Sara, quando ele disse no livro de Salmos: despertai harpa, despertai saltério, eu mesmo despertarei a aurora. Quando o sol apareceu lá, Davi já estava lá com os instrumentos dele lá louvando a Yahuwah. Então nós devemos amar a vida, devemos ser entrados em dias, tá? Ou seja, cada minuto de vida é um tesouro que o Criador nos dá. Vamos ler o versículo 2 agora, um comentário. Com sua mão direita deu-lhes a Torá. A Torá foi entregue por Yahuwah ao seu povo, pelo próprio Yahuwah, Mashiach, Yahushua. Então, sempre que Yahuwah se manifesta nas páginas das Escrituras, tá? É através da sua emanação, Mariá, o soberano Yah, Yahushua HaMashiach. Porque, como disse Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, porque nele habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da Elohut, toda. Não é 10%, não é 20%, não é 30%, não é 90%, não é 99,9%. No Mashiach habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da Elohut, da divindade, porque ele é Yahuwah. A expressão sua mão direita reflete a proximidade ímpar de Yahuwah com o povo de Israel e indica também a força e a segurança que Israel recebeu juntamente com a Torá revelada por Elohim. Agora vamos ver o versículo 3, tá? Todas as almas dos Kedoshim. Segundo o exegeta Ibn Ezra, esta é uma referência à tribo de Levi, que estava encarregada de transportar a arca sagrada, e como os levitas eram os mestres e educadores, de transmitir
os ensinamentos da Torá a todo o povo de Israel. Então essa interpretação do Ibn Ezra, tá? Mas na verdade, né, o Criador estava fazendo o quê? Uma alusão a todos os Kedoshim, ou seja, as 12 tribos. E uma coisa maravilhosa que acontece com a morte e ressurreição do Messias é o quê? Vamos voltar no tempo. Antes das tribos pecarem, no episódio do bezerro de ouro, Israel todo era chamado o quê? Uma nação, um reino de sacerdotes. Depois do pecado do bezerro de ouro, somente a tribo de Levi recebeu esse ofício do sacerdócio. Mas bendito seja Yahuwá, porque através da morte e ressurreição do nosso Messias Yahushua, nós vemos na Brit Hadashah inúmeras vezes, tá? Sendo mencionado o quê? Que todos nós, independente da tribo, independente até mesmo se é israelita, até mesmo se é um estrangeiro enxertado na oliveira que é Israel, se torna o quê? Um reino de sacerdotes, ou seja, um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes. Então, que privilégio nós temos. E mais uma vez, a Torá, ela traz direção. O que nós vemos que acontece com Efraim, tá? Nossos queridos e amados irmãos da casa de Efraim, pelo qual nós oramos, tá? Nós queremos que eles venham ter o pleno conhecimento, nossos queridos irmãos que estão ainda no cristianismo, tá? Eles têm a emuná, a fé no Messias, mas pelo fato de não ter a Torá, não tem direção. É tipo um filme que tinha antigamente, apertem os cintos, o piloto sumiu, né? Ou seja, não sabe. Por exemplo, cada um estuda, se chegar num determinado bairro e tiver várias denominações lá, uma está estudando Apocalipse naquele dia, primeiro que não é no Shabat, né? É no domingo. Aí uma está estudando Apocalipse, a outra está estudando o Salmo 23, a outra, um quarteirão de distância, está estudando Ezequiel, a outra, mais 1 quilômetro de distância, está estudando o livro de Provérbios. Vocês estão entendendo? Ou seja, não há uma unidade, tá? Não há uma unidade. Então, a Torá une o nosso povo de Israel. Então, a Torá traz o quê? Uma direção. Mashiach disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E diversas vezes na Torá é dito que a Torá, ela nos dá o quê? Vida. Então, é uma Torá de vida. Então, vamos lá.